Boa noite, vamos para mais um vídeo. O nome do nosso vídeo nessa noite é a redenção de Iadabot, né? O famoso demiurgo Jeová. Eu pediria para vocês o máximo de atenção porque é um tema polêmico, espiritual e complexo. Boa noite. Centurião de Cafarnaum, Lucas 7 versos 1 ao 10. E, depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E, ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E, voltando para casa aos que foram enviados, acharam São o servo enfermo. Bom, acabamos de escutar uma leitura, né, da passagem do centurião de Cafarnaum. Bom, se você prestar atenção nesse vídeo, você vai ver que essa passagem do centurião de Cafarnaum, conforme os gnósticos, né, do primeiro século, né, principalmente da escola de Valentim, eles tipificam, né, o centurião de Cafarnaum com demiurgo Jeová. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa explanação que eu vou fazer. Os valentinianos assumem que Jesus Crestos, né, veio para salvar tanto a alma, a psique, quanto o espírito. O próprio demiurgo, sendo composto de alma, é um dos objetos desta salvação. De acordo com Heráclito, o demiurgo arrependido então implora a Cristo que providencia a salvação do elemento alma psique, que é consubstancial a ele. Em sua interpretação, o demiurgo é oficial de Cafarnaum, cujo filho está doente. A criança representa os seres humanos denominados pela substância alma, isto é, os psíquicos. De acordo com Heráclito, o oficial era o demiurgo, pois ele era o próprio que governava como um rei sobre o que estavam abaixo dele. A pessoa da criança estava doente, isto é, em uma condição que não estava de acordo com a sua própria natureza da criança, na ignorância e nos pecados. As tentativas do próprio demiurgo de libertar seu filho, ou seja, a humanidade, do pecado da lei, foram um fracasso, e assim ele se voltou para Cristo em busca de ajuda. Antes que a criança fosse completamente morta através do pecado, seu pai, o demiurgo, pede ao Salvador que ajude seu filho, isto é, a natureza assim constituída. Jesus concorda em ajudar o filho do demiurgo. Jesus diz: seu filho viverá. As palavras "o homem acreditou" significam que o mesmo demiurgo estava muito pronto para acreditar que o Salvador, mesmo que não presente, é capaz de curar. A redenção do demiurgo é também a redenção de todos aqueles da essência psíquica que são parecidos com ele, que se refere a toda a humanidade. Além disso, ele mesmo acreditava, e toda a sua casa, é dito com referência à ordem dos anjos e dos seres humanos que são semelhantes a ele, isto é, o demiurgo. O demiurgo, agradecido-se ali a Cristo,
e se torna o protótipo de um ser redimido e dominado pela alma. E ele se transforma no apóstolo Paulo, que é um tema mais para frente que a gente vai abordar. As almas que foram salvas receberão sua recompensa fora do pré-Roma, no 8º céu, de acordo com Ptolomeu. O próprio Demiurgo passará para o lugar da sua mãe Sofia, sabedoria, ou seja, o meio. E as almas dos justos também ganharão repouso no lugar do meio, porque nada, ou seja, nenhuma alma entra na plenitude do pré-Roma. A teoria valenteriana e também a de Paulo elabora que a Chamote, a sabedoria inferior, tem sua origem de 3 tipos de substância: o espiritual, o animal, que é psíquica, e a material, que é ídica. O Demiurgo pertence ao segundo tipo, pois ele era fruto da união de Achamote com a matéria. E como a própria Achamote era apenas a filha de Sofia, o último dos 30 Aions, o Demiurgo estava distante por muitas emanações do antepassado, o Deus Supremo, o Deus incognoscível. Ao criar esse mundo, a partir do caos, o Demiurgo foi inconscientemente influenciado para o bem. E o universo, para surpresa de seu criador, o Demiurgo, tornou-se quase perfeito. O Demiurgo lamentou até mesmo sua ligeira imperfeição, e como ele se considerava o Deus Supremo, ele tentava consertar esse mundo através de experiências, tentativas e vários fracassos. Os primeiros, ou homens materiais, retornarão à grosseria da matéria e finalmente serão consumidos pelo fogo. O segundo, os homens animais ou psíquicos, junto com o Demiurgo, entrarão no estado intermediário, nem no pré-Roma nem na matéria, o lugar chamado paraíso. Os homens puramente espirituais serão completamente libertos da influência do Demiurgo e, junto com o Salvador e a Achamote, sua esposa, entrará no pré-Roma, despochado do seu corpo material e da alma psíquica. Nesta forma mais comum de gnosticismo, o Demiurgo tinha uma função inferior, embora não intrinsecamente má. O diabo. Bom, o Demiurgo também é o criador. A partir da substância apropriada, criou uma ordem de seres espirituais, o diabo, que justamente é o príncipe desse mundo e seus anjos. Mas o diabo, como sendo um espírito de maldade, é capaz de reconhecer o mundo espiritual mais elevado, do qual seu criador Demiurgo, que é apenas psíquico, não tem conhecimento real. O diabo reside nesse mundo inferior, do qual ele é príncipe. O Demiurgo nos céus, sua mãe Sofia ou Achamote na região média, acima dos céus e abaixo do pré-Roma. O Hades é o lugar de mortos. Os mortos são aqueles que não têm uma natureza espiritual. Esse lugar é mesmo aqui na Terra. A consumação da Terra é como um fogo que consumirá tudo o que resta. Depois que o fogo consumir, assim tudo virará um nada. Mas aqueles que são psíquicos têm uma escolha. Eles podem se tornar espiritual. Eles não podem se tornar espiritual, melhor dizendo, mas eles podem escolher o bem sobre o mal. E se assim fizerem, eles serão salvos do fogo da consumação. Eles não terão a maior salvação que é prometida aos espirituais, mas eles podem ter uma salvação menor, não ao pré-Roma, mas sim até a região intermediária. Este é o lugar aonde o Demiurgo irá, se ele se arrepender. A região intermediária é ocupada atualmente por Sofia, e quando ela retornará na consumação dos séculos ao pré-Roma, o Demiurgo pode tomar o seu lugar
nessa região intermediária. Falando de um demônio, porque um demônio, ele é um ser espiritual. Mesmo que ele é má, ela tem o conhecimento, ele tem um conhecimento daqueles que são acima do psíquico demiurgo. Mas o demiurgo não tem o conhecimento do que estão acima deles. Então, os demônios e o diabo, ele sendo um ser espiritual, criado pela Achamote e pelo demiurgo, eles têm um conhecimento superior ao psíquico Jeová. Eles conhecem coisas espirituais que próprio Jeová não conhece. Ninguém, nenhum ser psíquico, nunca soube mais nada sobre o Deus incognoscível. Ele conheceu o Deus incognoscível através de Jesus, quando veio aqui e pregou sobre o Deus bom, o bom Deus estrangeiro. Bom, antes desse conhecimento que o Deus incognoscível é o bom Deus, pode-se pensar também que Jeová, na concepção dos judeus, era também bom. Mas depois do conhecimento de algo maior, que é o Deus incognoscível, aquele que era considerado bom, no caso demiurgo, pelos judeus, já não é tão bom assim, em comparação com Deus incognoscível. É assim que Paulo estava tentando explicar a glória, tanto de Jeová como a glória superior do Deus incognoscível, no áudio de leitura que a gente vai ouvir agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 ao 10. Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais o ministério da justiça abunda em glória. Para também o que foi glorificado não é glorificado a este respeito, por conta da excelente glória. O demiurgo Jeová, ele foi pensando colocar Crestos à morte. Ele planejou a morte de Crestos, né? Porém, ele não sabia o que estava fazendo. Para nós, Judas é a própria encarnação de Jeová. Então, o que Crestos fez? Lá no Getsemane, Crestos colocou a sua aparência, em Judas Iscariotes. Mas quando o demiurgo percebeu o que ele tinha feito, ele queria se arrepender, porque ele intencionou matar um homem inocente, levar Crestos à morte. E na realidade quem foi à morte foi justamente esse Argon, Judas e esse arconte chamado Jeová. Então, se levantando Paulo da morte, existe uma chance de arrependimento, tanto para Judas, como para o demiurgo. Uma compensação é essa, já que através das suas leis ninguém escapa desse mundo, foi se pensando que pela pregação dele através de Paulo, pudesse se fazer a conversão de muitos seguidores, do demiurgo do Velho Testamento, muitos seguidores da lei, Então, ele teria justamente de realizar o grande feito de converter o máximo de pessoas possíveis da lei para a graça. Se ele fizer isso e continuar essa sua meta, de ajudar a igreja a escapar desse mundo e ajudar a meta de salvar os psíquicos da consumação, ele também escapará do destino da consumação. O Yadabote, esse arconte que fez o mundo, ele se tornou digno de morte de acordo com a sua própria lei. Por quem violação da sua própria lei condenou uma pessoa inocente à morte, Crestos. O arconte só sabia que essa pessoa inocente parecia ser um homem. Sua identidade real era desconhecida para o arconte, para o Yadabote. Como diz, a Sofia que nenhum dos Argons desse mundo entendeu, porque se a tivesse entendido, eles nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8.
Judas e Crestos foram junto à cruz. Judas, que também era o arconte encarnado, foi para a cruz com seu corpo de carne. Jesus foi à cruz com sua aparência, que nesse caso foi colocado sobre a pessoa de Judas. Veja que as aparições de Crestos tomaram-se muitas formas, né? Eles foram pregados na cruz. A transgressão do argon de sua própria lei e seu castigo pela transgressão da sua própria lei aconteceu ao mesmo tempo simultaneamente. Cresto, porém, deixou Judas na cruz, e Judas disse, falando a Jesus: meu Deus, por que me desamparaste? E assim Judas, que era um arconte encarnado, chamou a Jesus como seu Deus e desejou que ele não o abandonasse. Também tem o episódio do ladrão que estava do lado direito e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Representou aqueles que seguiam fielmente o demiurgo, ou Iadabout. Judas respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Esse paraíso prometido para o futuro é a região intermediária. É dessa posição que o demiurgo exalta a aparência de Crestos. Ele dá esse nome Jesus. Esse nome que está acima de qualquer outro nome, incluindo seu próprio nome. Crestos era ainda nada mais do que uma aparência para o demiurgo, que ainda não podia compreender nada sobre Jesus, exceto apenas sua aparência. Cresto parecia humilde até o ponto da morte. O demiurgo não tinha conhecimento do seu estado de realidade e que ele já estava realmente já exaltado nos céus. Então, o próprio demiurgo também não soube nada sobre Cresto, não entendeu bem, né, essa realidade que ele fez, colocando sua aparência, né, em Judas, e depois sim que ele compreendeu o que realmente aquilo era um plano realmente que ele poderia obter a salvação, ressuscitando a Paulo posteriormente, numa ressurreição que está em Hebreus 11:35, ressuscitando Judas, e Judas começando a pregar o evangelho e depois trocando seu próprio nome de Judas para Paulo. E esse Paulo é chamado pelo próprio demiurgo de Jesus. Bom, fazendo um resumo, né? A história do centurião de Cafarnaum é justamente a pedida do centurião, que para nós é o demiurgo, da ajuda de Jesus para salvar seu filho, que é toda a humanidade, que estava enferma, que ele não conseguia salvar, né? Estava enferma dos seus pecados, e ele sempre, o remédio que ele colocava era sempre a punição e a morte, mas isso não teve efeito nenhum sobre a humanidade. A humanidade sempre continua a pecar, né, e se distanciar, né, da vontade desse Deus. Bom, dito isso, Jeová, ou Iadabout, ele conheceu a Crestos. Crestos veio a primeira vez aqui, veio do pré-Roma para cá, ele não o conhecia, um ser espiritual que veio aqui e trouxe uma mensagem de um Deus superior, um Deus incognoscível, Deus de amor, que ele não conhecia. Ele só via Crestos e parecia justamente um ser humano. E esse Crestos realmente veio e interceptou, né, seu desejo de trazer ao mundo o Messias de Israel, e foi interceptado pela vinda de Crestos. E então Iadabout, ele resolveu fazer um plano de traição, né, usando Judas, outro argon encarnado. Mas Crestos foi mais inteligente. No Getsemane ele coloca sua aparência em Judas, e Judas segue para ser crucificado, e esse espírito vivificante, Crestos, ele ascende aos céus. Na cruz, né, naquela cruz, realmente, tanto Judas como o Iadabout, eles tiveram um momento de arrependimento,
e viram que realmente Crestos era superior e estava dizendo a verdade. Tanto é que Judas crama, né, por Deus ter o abandonado. E Adalbert também, acreditando agora na mensagem de Crestos sobre a consumação do mundo, que seria consumado o diabo e seus anjos na consumação do mundo, ele procura então um método para não estar dentro dessa consumação, porque ele também é um ser psíquico. O que ele faz? Ele traz de volta, ou ele ou o próprio Crestos, né? Traz de volta Judas Iscariotes, agora pregando contrariamente aquilo que ele tanto trouxe para a terra, que são as leis e os profetas, e levantou a Judas Iscariotes, que depois trocou seu nome para Paulo, para pregar para todo mundo que a lei realmente não salva ninguém, e o que salva realmente é a fé em Crestos. Então ele está fazendo esse trabalho até o final da consumação, para ver se ele consegue trazer pessoas que ele colocou, né? Vamos dizer bem literalmente, colocou para ser consumido, porque as leis dos profetas só leva para a consumação, para a perdição do último dia. Então ele tenta agora, e tentou, né, está tentando através de Paulo, né, trazer de volta os psíquicos ao entendimento e assim levá-los para a região intermediária onde ele vai. A mesma região que ele prometeu para aquele ladrão da cruz. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso, porque aquele ladrão se arrependeu. Então todos os psíquicos que realmente se arrependem, né, e parte para o lado bom, e realmente tem a noção que existe um Deus maior, um Deus incognoscível, então esses vão ser destinados para o paraíso e vão escapar da consumação do último dia. Boa noite a todos.